O tema de hoje é interessante. Anjos. Você acredita? Sim ou não? Nós fomos formados desde criança a acreditar em anjos. Nós temos um anjo que nos cuida. Essa imagem faz bem? Certamente que faz. E no nosso tempo, que ela foi retirada em muitas situações, o que a substitui? Também nós temos a ideia e a compreensão que os anjos são criaturas e alguns, pelo menos um, não obedeceu a Deus e se tornou demônio. Nós temos uma entrevista interessante sobre este tema. Você vai ficar conosco e vai ficar sabendo um pouco mais sobre essa realidade. Agora nós temos uma canção que fala exatamente sobre esse tema. Manda teus anjos sobre nós. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em Vós, revele Tua face para nós. Levanta-te, põe o Teu escudo sobre nós. Nós estamos aqui com o Padre Diego e vamos conversar sobre anjos. Você acredita ou não na existência dos anjos? Muita gente não acredita. É uma verdade que está na Bíblia. Naturalmente que a Bíblia nós precisamos compreendê-la. Como é que, Padre Diego, nós podemos ver essa realidade hoje? Bem-vindo. Obrigado, Padre Ezequiel. Os anjos existem. E quero até repetir. Os anjos são uma verdade de fé. Estão na Bíblia, na Revelação. Verdade de fé significa que eu posso acreditar e alguns não acreditam. Não, que você pode ou não pode acreditar, cada um tem a sua liberdade. Mas como católico, faz parte da nossa fé. Então, ou você é católico ou não é católico. Se é católico, então acredita em anjos. Por quê? Porque acredita na revelação, na palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, também a tradição da igreja. Porque se realmente os anjos, vamos supor, não existissem,
teríamos que revisar toda a Bíblia, revisar a liturgia da igreja, porque na missa, também nas exéquias, se fala em anjos e arcanjos. Teríamos que revisar toda a tradição, como os primeiros pais da igreja, né, os primeiros santos, como São Basílio, que falava do anjo da guarda. Os santos, por exemplo, o Padre Pio, que falava com os anjos da guarda dos seus dirigidos espirituais, dos seus filhos espirituais, né, aqueles que iam lá falar com ele. Então quer dizer que Padre Pio estava louco, todos os santos, ou quase todos que falavam em anjos, estavam loucos, a liturgia está errada, a Bíblia está errada, a tradição está errada, Jesus que falou em anjos, também ele mentiu. Então faz parte, logicamente, da fé católica. Anjos, criaturas celestes, bondosas. Anjos decaídos, demônio. Olha só que interessante. Quando rezamos o creio, falamos que Deus criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. E toda essa parte invisível é a parte espiritual, que estão os anjos. Tudo aquilo que Deus criou é bom. Por isso que o demônio também era um anjo. Porque o que é o mal? O mal é a ausência de bem. Tipo o mal físico. A pessoa que é cega é a pessoa que não vê. Então é uma limitação de algo que é bom, que é enxergar. A mesma coisa o mal moral, né? É deixar de estar com Deus, é fazer algo que não é bom. Por isso Deus somente criou coisas boas. Criou os anjos, seres espirituais, porque Ele quis. Então os anjos não é que sempre existiram, são criaturas de Deus, foram criados por Deus por uma missão. E o que são os demônios? Bom, Deus deu a liberdade, assim como para nós, de aceitar ou não aceitar a existência de Deus, ou não aceitar a presença de Deus na nossa vida, somos livres. Os anjos, de uma outra maneira, que é um mistério, que eles também são seres inteligentes e livres, têm o livre-arbítrio, eles no momento, e eu não sei como, decidiram estar ou não estar com Deus. Aqueles que não estão com Deus, então, ficaram longe da bondade, por isso que são maus. Nós temos a formação nossa desde criança. Tem um anjo que te cuida, nós temos um anjo da guarda. Também o significado dos nomes é importante para que o povo saiba: anjo Rafael, Miguel, Gabriel. Bem, na Bíblia se fala de anjos e alguns ela dá o nome, como Rafael, Gabriel, que são arcanjos. Por quê? Porque se refere não tanto pela natureza, quer dizer, por aquilo que é o anjo, mas pela sua missão. Então anjo significa mensageiro, arcanjo porque é de uma mensagem importante. E o seu nome, para dizer que cada anjo é especial, quando se fala que tem um nome, porque é algo pessoal. Mas também a Bíblia fala de espécies e sociedades, fala de principados, tronos, como se eles estão agrupados de acordo com o seu nível de perfeição. Então, falando do anjo Rafael, a sua missão foi acompanhar lá no Antigo Testamento o Tobias. E ele de alguma forma ajuda ele a se curar. Por isso Rafael é Deus que cura, o significado. Gabriel, o que significa Gabriel? Que foi aquele que anunciou, foi o anjo que anunciou a encarnação de Jesus Cristo, a Maria. Significa, na verdade, a tradução correta é: meu poder é Deus. Quer dizer, Deus é meu poder. Porque aí mostra toda a onipotência de Deus Pai, que nos deu a graça de ter seu Filho unigênito, gerado por Ele, não criado, gerado, mas que no momento da história se encarna e se fez homem. Que interessante. Por isso que o principal não são os anjos. Eles não estão assim, no primeiro nível. O importante é a encarnação de Cristo para a nossa salvação. É a ressurreição, é a assunção, é a preparação no Antigo Testamento para a vinda de Cristo. Mas os anjos não estão em primeiro lugar, mas participam das coisas, dos acontecimentos importantes, como na encarnação, como, por exemplo, na ressurreição, são aqueles que falam para aquelas mulheres que Cristo ressuscitou, na Assunção, que dizem: o que vocês estão olhando ainda para o céu? Vocês ainda estão na terra? Vamos ainda aproveitar o tempo aí para evangelizar, para fazer o bem, porque no mundo não é o paraíso, mas aqui podemos conquistar o paraíso com a nossa liberdade, ou fazendo bem ou fazendo mal.
Então os anjos são importantes. E os anjos da guarda, porque também Jesus comenta, quando fala daquelas crianças, diz que os anjos delas estão face a face com Deus, falando, eu modo agora estou só dizendo assim de uma maneira muito coloquial, as queixas do sofrimento. Ele diz: vocês fazem mal para aquelas crianças, pois saibam que seus anjos estão diante de Deus. Quer dizer que aquilo, essa mensagem, aquilo que eu fiz mal, Deus sabe através de seus anjos. Não porque Deus precisa dos anjos, mas Ele quis precisar para a história nesse mundo e também para a salvação. Em Lucas 2,10 nós lemos o seguinte: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eis que lhes anuncio a boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Esta é uma das passagens bíblicas que fala de anjo, mensageiro, que leva uma notícia. Tem inúmeras outras que nós podemos ir achando, mas eu gostaria de, para concluirmos por hora esse tema, ler um trecho de um livro. O título é Cada Pessoa Tem um Anjo, do Anselmo Green. É um monge beneditino que já escreveu mais de 200 livros e é exegeta e tem autoridade para falar sobre esse assunto. Diz assim: a abordagem a partir da teologia. Nos últimos 30 anos, a teologia, de certa forma, não falou de anjo e de anjos. A teologia diz que a Bíblia pressupõe a existência dos anjos, mas que propriamente não a revelou. Os anjos constituiriam simplesmente uma parte das ideias do mundo de então, onde a Bíblia também fala de Deus e de sua ação nas pessoas. Mas, a rigor, eles não teriam nenhum significado. A teologia cristã também poderia existir-se sem ocupar-se com os anjos. Isso é uma visão nos últimos anos da teologia. Só que, ele vai dizendo aqui, se nós olhamos a tradição da igreja, os anjos são criados por Deus exatamente como o ser humano e estão a seu serviço. E se os anjos são criaturas, diz um outro autor, então eles serão também conhecíveis com a capacidade normal do conhecimento humano. Os anjos são criaturas e nós também somos criaturas. São forças e poderes espirituais e pessoais. Portanto, a doutrina da igreja não vê o anjo como uma mera figura do tempo bíblico. Os anjos são poderes. Eles possuem em si uma força e têm uma tarefa em favor de cada pessoa. Ainda ele vai dizendo aqui: quando levamos a sério a doutrina da igreja, com boa razão podemos falar dos anjos, nos quais Deus nos mostra sua presença e através de quem o próprio Deus atua em nós. Ele está dizendo aqui, se nós levamos a sério aquilo que já se escreveu, nós percebemos que Deus atua através dos anjos. E ainda, nos anjos, Deus serve-se de energias criadas. Estas energias podem ser psíquicas, forças que ajudam nossa alma, podem ser a intercessão de outras pessoas, como nós ouvimos que tem pessoas que se dizem: você é um anjo para mim, você é meu anjo. Então é a presença da pessoa que cuida, que também pode ser a força do anjo. Pode ser também a amorosa participação dos mortos, a quem amamos. Por isso, caros amigos, a igreja, pela sua tradição, acredita na presença dos anjos. Diante disso, nós podemos dizer: é saudável para as crianças. Nós, de crianças, tínhamos essa compreensão e os pais nos educaram: você tem um anjo, reza o anjo da guarda. Santo anjo, meu Senhor, guardador, meu zeloso guardador, meu cuidador. Esta imagem faz bem. Nós não precisamos retirar.
Por isso, caro amigo, cara amiga, o Deus que ama, que cria os anjos, criaturas invisíveis, esteja no teu coração, na tua mente, na tua casa, e seja a tua força e a tua proteção. Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.